Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, sinceramente espero que sim. E na aula de hoje eu vou ensinar como fazer aquele efeito de barba cerrada, né? Barba curtinha. Continuando o desenho aí do ator Henry Cavill, a gente sabe que aquele desenho tem duas partes, né? Uma parte está mais na sombra e outra da luz. A parte de hoje vai ser a parte da luz, onde aparece um pouquinho mais ali de detalhes, né? Mais claro. E na próxima aula vai ser também a parte da sombra, que tem alguns efeitinhos ali. Mas a de hoje aí é na parte da luz, tá? Bom, não vou prolongar muito aqui a introdução. Espero você ter acompanhando, tá? Se tiver alguma dúvida, pode mandar pra mim ou deixar nos comentários aqui, que eu tô aqui pra ajudar, certinho? Então, sem mais enrolação, bora pra aula. Bom, começando aqui mais uma etapa desse desenho. Tô usando aqui o lápis 2B. Lembrando aí, né? Sempre usar o lápis com movimentos curtos para fazer o preenchimento, né? Vou dar um zoom aqui pra você ver que eu sempre uso movimentos curtos e faço algumas camadas, né? Deixar bem preenchido mesmo, para depois na hora de vir espalhando o grafite. Quando eu digo espalhando, na verdade não seria essa a palavra certa, né? Na verdade seria suavizando o grafite, porque a função do papel higiênico ou do esfuminho é você suavizar para tirar essas marcações que o lápis deixa, porque muita gente usa o esfuminho para espalhar realmente, né? E essa não é a função. O que quer dizer com espalhar? Algumas pessoas elas usam do papel higiênico dupla face ou do esfuminho para levar o grafite da área que elas sombrearam com lápis para uma área que elas não passaram lápis ainda. Assim elas estão espalhando apenas, sem fazer um preenchimento antes. Isso não é certo, tá? Então sempre faz isso, só preenche bem primeiro as áreas. Estou usando aqui o 2B com movimentos curtos. Você preenche bem, faz algumas camadas para deixar bem preenchido. Eu elimino todos os espaços em branco, né, com lápis primeiro. Faço algumas camadas por cima e depois eu venho aí com esfuminho e com papel higiênico dupla face, suavizando. Às vezes eu falo também espalhando, mas o certo é suavizar, né? Porque você não vai espalhar de uma área que tem para uma área que não tem grafite. Você vai só suavizar para tirar a marcação do lápis. Essa é a principal função de você estar usando aí o esfuminho ou papel dupla face, certo? Então essa etapa aqui agora é uma etapa de preenchimento. Vou fazer essa metade aqui do rosto, né? Essa metade com a barba, né? Essa parte da pele com barba, do lado esquerdo do desenho, né? Então vou fazer aqui um fundo, já vou marcando aqui onde são as partes mais escuras de sombra, onde tem mais luz e mais sombra. Aqui, por exemplo, é uma parte que vai ter um voluminho, né? Já marquei uma sombrinha do lado, também marquei ali na bochecha, né? Uma parte da sombra. E daqui a pouco a gente vai fazer também aí a parte da barba. Agora estou espalhando aqui, ó, na verdade suavizando, né? Suavizando o grafite com papel higiênico dupla face. E também aqui agora com o esfuminho, que é um pouco mais escura, vim marcando também. E agora é a parte de reforçar, né? Quando a gente passa ali o papel higiênico dupla face, ele acaba suavizando muito, né? E tira as partes escuras, então estou voltando com 2B aqui para poder destacar onde tem mais profundidade. Lembrando, né, essa noção básica de sombra, sempre para fazer profundidade você faz tons escuros, para fazer volume, tons claros. Aqui eu continuo fazendo preenchimento, né, antes de espalhar com papel dupla face. Faço um preenchimento aqui, movimentos curtos sempre, lápis bem apontado. Aqui eu continuo marcando as regiões que tem mais sombra. Essa primeira etapa é basicamente marcar sombras, marcar luz e fazer o preenchimento. Depois vir aí com papel higiênico dupla face ou com esfuminho. Nas regiões que eu quiser marcar um pouco mais, eu uso esfuminho. Onde eu quiser marcar alguma marca de expressão, alguma profundidade que seja mais nítida, eu uso o esfuminho. Em áreas mais abrangentes, eu uso aí o papel higiênico dupla face. Estou fazendo aqui, ó, repare que eu sempre faço, né, várias vezes, faço algumas camadas por cima, preencho bem a região, para depois só suavizar ali com as ferramentas, né. Aqui repare que onde eu quero deixar um pouquinho mais marcado a sombra, eu estou usando aqui o esfuminho, ele tem uma ponta menor, e nas áreas onde eu quero abranger uma região maior, eu uso o papel higiênico dupla face. Eu estou suavizando, né? Onde eu passei o esfuminho, eu estou suavizando ali para não ficar muito marcado onde eu fiz só com o esfuminho. O esfuminho tem isso, né? Ele deixa mais marcado a região que ele passa, para ele ter uma ponta mais fina. Aqui agora eu estou com a borrachinha 2.3, borracha Tombow 2.3, fazendo aqui pontinhos, né? Basicamente, isso aqui está representando os brilhos dos poros. Também faço na região de sombra. Vou fazer na verdade aqui, ó, esses pontinhos nessa região toda, tá? Toda essa região aí que eu sombreei agora vai ter
esses pontinhos que são os brilhos dos poros da pele, né? Então, sempre bom falar isso, né? Os poros da pele você não coloca um aqui e outro ali. Os poros da pele, eles compõem a pele toda, então você tem que fazer na região toda. Essa região é referência, não destaca muito, mesmo assim eu faço para não ficar diferente do restante da pele. Então faço primeiro, depois eu venho suavizando. Essa região aqui agora vai ter um pouco mais de brilho, já deixei um pouquinho mais destacado ali. E agora que eu passo o pincel para suavizar, para não deixar aqueles pontinhos em branco muito estourado, né? Deixa ali mais suave. Repara que quase sumiram, mas ainda fica a textura da pele, então sempre faço isso. Aqui estou com o lápis H bem apontado, já marcando ali os fiozinhos de barba curta. Os fiozinhos bem curtinhos, repara que é como se fosse um pontinho. Eu faço um pontinho e dou uma puxadinha pequenininha, ó, só para parecer que são os fiozinhos de barba nascendo. O pessoal tem muita dúvida com isso, né? Repara como faz aí, ó, como é que eu faço essa questão aí da barba curtinha, né, nascendo. É só um pontinho e uma puxadinha para fazer esse efeito. Você faz até você ver que tá ficando o mais próximo possível da referência. Sempre fazendo e olhando a referência. Sempre pontinhos aí bem pequenininhos, tá? Nesse caso aí os fiozinhos são bem curtinhos, então faz um pontinho, dá uma puxadinha. Repara que também varia o tom. Alguns fiozinhos são mais escuros, outros fiozinhos são mais claros, tá? É legal você fazer isso, tá? Algumas regiões que pegam mais claridade, os fiozinhos ficam mais claros. Onde tem menos claridade, eles ficam um pouco mais escuros. Isso aí você controla no peso da mão. Outra coisa que você tem que prestar atenção é na direção dos fiozinhos, tá? Sempre fica atento. Se o fiozinho está na horizontal, na vertical, fica sempre atento para ver se a direção tá certa. Aqui tô com lápis 2B, tá? Tô fazendo aqui uns fiozinhos mais escuros. Algumas regiões, né, principalmente ali onde faz a curvatura do maxilar, do ângulo que você enxerga, os fiozinhos se acumulam, né? Porque estão mais próximos da curvatura. Ali é uma região que depende do ângulo que você olha numa figura real, os fiozinhos se acumulam. Por causa do volume ali do maxilar, você consegue ver um pouquinho mais escuro também, onde tem aquela profundidade, né? Isso aí a gente aprende também observando, né? Olhando fotos, olhando pessoas, dependendo do ângulo que você olha, os fiozinhos eles vão estar numa quantidade maior, mas não porque ali tenha mais fios, mas pelo ângulo que você olha, eles podem se acumular em um volume como o da mandíbula. Aqui com o lápis 2B, estou marcando também aqui a sombra da narina, né? A sombra projetada também do nariz aqui. Vou marcando aqui e fazendo alguns degradês, um preenchimento, para poder depois sombrear essa parte com um esfuminho. Uma região que eu quero mais marcada, né? Uma sombra mais nítida. Então vou ter que usar o esfuminho para deixar mais nítido, né? Primeiro marco com lápis, faço ali aquele fundo, né, mais escuro. Onde eu ver que é mais escuro, já vou fazendo, já vou olhando aqui, já vou dando aqui as profundidades, né? Lembrando, escurecer é fazer profundidade. Vou marcando aqui a outra etapa, né? A outra parte do rosto vai ser uma região mais escura, com mais sombras, né? Que a gente vai ver na próxima aula. Por enquanto, vamos focar nessa metade do rosto, que é essa metade mais clara. Já fazendo aqui também a região que tem um pouco mais de barba, né? Também tem essa questão, essa parte vai ser um pouquinho mais escura, não por questão de profundidade, mas por questão dos fiozinhos, né? Eles se acumulam nessa região e deixam um pouquinho mais escuro mesmo. Então, vou marcando aqui onde é mais escuro. Agora com o esfuminho, vou fazendo essa sombra aqui que ela é mais nítida, né? Tem um limite mais nítido. Com o esfuminho vou fazendo aqui então. E também essa região aqui, que fica logo acima da boca. Você pode usar aqui movimentos circulares, movimentos curtos. O importante é deixar tudo bem preenchido, tá? Não deixe espaço. Essa região aqui agora, é uma região que na referência tem bastante poros aparecendo. A gente vai trabalhar ela toda com a borracha 2.3. Eu vou olhando aqui a referência, vejo que essa região aqui ela tem bastante brilho. Então eu vou fazer aqui essa região toda trabalhada com a borrachinha, né, a 2.3. Eu venho trabalhando
Borrachinha Tombow 2.3 com a ponta cortada, né? A ponta dela eu corto chanfrada para poder fazer detalhes mais finos. Aqui tem uma marquinha de expressão, né? Que já deixa um pouquinho mais marcado também. Usando a lateral da borracha, né? Cortadinha ali bem fininha. E vou fazendo aqui todos os detalhes de brilho, né? Essa região aqui é uma região que tem bastante brilho na referência. Então a gente vem com a borrachinha detalhando tudo isso. É um trabalho um pouco diferente, né? A gente é acostumado a fazer detalhes com lápis. E aqui a gente faz todo esse brilho com a borracha. Claro, depois a gente vai vir aí também suavizando com um pincel para não ficar muito forte esses brilhos, né? Aqui também faço um pouquinho da luz de reflexo que está pegando aqui no contorno da narina. Tudo isso aí é um exercício de atenção, né? Você tem que estar sempre atento à referência para você estar pegando os detalhes, né? Alguns detalhes de um contorninho mais claro, às vezes coisas que podem passar despercebidas. Você tem que estar sempre aí olhando, né? E com o tempo sua percepção vai evoluindo, tá? No começo, às vezes você faz um desenho rápido. E eu também era assim, tá? Antigamente eu fazia desenhos rápidos, fazia um desenho realista com 8 horas. Só que escapava muito detalhe. Conforme o tempo passa, você vai desenvolvendo sua percepção e começa a ver mais detalhes. E isso faz o desenho ficar um pouco mais demorado, né? Mas fica um pouco mais rico em detalhes, né? Aliás, fica muito mais rico em detalhes. Como por exemplo, eu falei aí, esse efeito de luz reflexo próximo à narina aí. Provavelmente se fosse quando eu estava começando a desenhar, eu nem faria isso. Mas com o tempo você vai pegando essa percepção um pouco mais apurada e começa a fazer mais detalhes. Continua aqui então fazendo, né? Esses pontinhos, repara que são pontinhos bem curtos. Você pode usar um padrão como eu estou usando agora, ó, fazendo um pontinho embaixo do outro. Esse é um padrão que eu estou usando. Cuidado para não deixar muito artificial, tá? Se você fizer muito certinho, a mesma distância do pontinho para o outro, fica artificial. Então sempre faça de forma assim bem solta também, para não ficar aquele efeito que parece que foi feito numa máquina. Então sempre faça aí de forma bem livre, né? Bem aleatória. Claro, em algumas regiões vai ter algum padrãozinho, outras não. A natureza tem alguns padrões, né? A pele tem alguns padrões, mas é bom você não ter aquele traço que a gente chama de traço viciado, de ter sempre a mesma quantidade de pontinhos, tipo fazer 5 pontinhos, um embaixo do outro, ou então quando fazer os cílios, por exemplo, fazer todos do mesmo tamanho, a mesma quantidade. Então sempre não fique com esse traço viciado, tá? Cuidado com isso e tente trabalhar de forma mais livre possível, atento à referência. Se você vê que tem um padrãozinho ali aparecendo, você faz o padrãozinho, mas muita atenção para não ficar artificial. Aqui é finalizando esse efeito, né, dos poros da pele. Repara como fica a região toda completa aí, com os poros. E claro, a gente vai suavizar isso aqui com um pincel também, para não deixar tão destacado. Eu venho com o pincel, começando na região da sombra, né. E onde eu vejo que tem mais luz, eu não passo tanto o pincel, eu passo ele menos, para deixar um pouquinho mais evidente ali o brilho e os efeitos de luz. Agora com o lápis H eu venho fazendo ali os fiozinhos curtos, sempre atento aí à referência para saber que região que está, a direção que está. Nunca faça o desenho, nenhum detalhe sem estar olhando a referência, tá? Ainda mais o desenho realista, a gente sempre usa como base a referência. Para que faça os detalhes aí, ó. Uma coisa importante também é tentar fazer o começo e o final do tracinho fino, tá? Alguns fiozinhos eles não vão ter, mas a maioria tem o começo e o final fino. Com a borrachinha eu venho ressaltando alguns detalhes que são mais claros. O desenho realista é sempre assim, né? Você faz uma parte e depois você volta para sempre fazendo algumas camadas, né? Buscando chegar o mais próximo possível da referência. Eu vou clarear um pouquinho em volta da boca, né? Deixar ali uma região um pouco mais clara. E aqui agora procurando, né, os fiozinhos, olhando a referência, vendo que região tem mais fiozinho, onde tem menos. E agora eu continuo aqui fazendo um fundo
na região aqui próxima ao queixo, né, próximo ao lábio também. Preencher, como eu fiz antes, né, anteriormente já fiz isso. Está marcando as sombras, regiões mais escuras, regiões mais claras, com lápis 2B. Repara também outra coisa, que eu não estou apagando mais aquelas linhas do grid, né, deixando marcado mesmo, porque eu percebi que o próprio lápis ele consegue cobrir bem, né, essas linhas, então deixo marcado mesmo. Depois vem ali sombreando com papel dupla face, com esfuminho, essas marcações vão sumindo, né. Então fiz aqui o preenchimento bem homogêneo, né, para poder depois vir aí com o papel higiênico dupla face. Agora eu venho só esfregando, né, para suavizar. Esse processo repete muito, tá? Ele vai se repetir no rosto todo. Uma forma que eu gosto de trabalhar é assim, é você fazer um fundo liso primeiro e depois você vira ali fazendo texturas. Vou marcando aqui a covinha do queixo, né, que é mais escura. Tudo com 2B, tá? Basicamente a gente vai usar muito aqui o 2B. Sempre começando com tons mais claros e vai escurecendo à medida que vai vendo a necessidade, né? Você vai olhando a referência. Se tiver mais escuro você pode mudar para o lápis 4B. Se tiver mais claro pode usar o H, mas eu recomendo usar o 2B de levinho para fazer os fundos da pele, tá? Como aqui, por exemplo, que é a região mais clara, né? Essa região aí é uma região clara, que tem mais volume no queixo. Mas já fiz aí com 2B mesmo de levinho. 2B é um lápis bem versátil, consegue tons escuros e tons claros. Então eu gosto muito dele. Repara como eu faço o preenchimento, né? Volto, preencho bem, sem deixar nada em branco. Para depois eu vir ali espalhando, né? Suavizando esses efeitos. Agora que eu venho com um pouquinho mais de pressão no lápis 2B, fazendo regiões de sombra. Caso você não consiga escurecer com o lápis 2B, fique atento à ponta do lápis, tá? Se estiver grossa a ponta, às vezes é difícil escurecer, então você pode usar a ponta mais fina para fazer tons mais escuros também. O pessoal erra muito às vezes por querer escurecer e às vezes a ponta do lápis está grossa. Aí não consegue escurecer, mas é devido à ponta do lápis. Nessa parte aqui estou escurecendo um pouco mais essa região. Repara que nem tudo que eu estou escurecendo aqui estava marcado no esboço. Muita coisa a gente tem que estar observando na referência e procurando e modelando com as sombras, né? É como se fosse uma modelagem mesmo. Colocando profundidade, escurecendo para dar profundidade, clareando para dar volume. Basicamente é isso. E nem tudo, repito, né? Nem tudo está marcado no esboço. Muita coisa a gente vai observando mesmo, procurando e modelando com a luz e sombra. Fazendo aqui ó, uma leve textura já aqui também, com a ponta do lápis, né, as regiões mais escuras. Eu faço umas manchinhas, né, escuras, e essas manchinhas depois vão ajudar a fazer o efeito da pele. Marcando também aqui o cantinho da boca, né, um sombreamento leve já, um degradê, né. Agora com esse fuminho eu venho aqui suavizando para tirar aquela marcação do lápis. Com a borrachinha aqui 2.3 eu venho já fazendo aqui o brilho dos poros. E na verdade aqui eu vou encher a região com esses brilhos, né? Para poder já fazer aquele efeito que a gente já fez ali em cima também, nos poros da pele. Reparei que eu encho a região, né? Preencho toda a região com esses efeitos. Agora com o pincel eu tiro excesso de brilho. E aqui novamente com a borrachinha 2.3, vou fazer aqui uma dobrinha bem sutil aqui, próximo ao queixo, né? Vai ter um efeito aqui de dobrinha de pele, uma coisa bem discreta. Depois eu vou deixar mais discreto ainda com o pincel, mas já dá aqui um brilho, né? Dessa região aqui do queixo. E vamos fazer também aqui alguns detalhes dos fiozinhos de barba, né? Região de sombra aqui, alguns fiozinhos vão ter alguns brilhinhos, então com a borrachinha bem cortada, você corta ela e faz os detalhes com a lateral da borracha bem fininha. Você vai fazendo aqui. Tem que passar várias vezes, tá, com a borrachinha. Se você não tiver a borracha 2.3, pode usar a 6.6, mas vai dar um pouco mais de trabalho. Aqui eu venho escurecendo um pouco mais a região, de acordo com a referência. A gente vai procurando aqui onde é mais escuro,
para poder também evidenciar o brilho. Se você quer destacar uma região de brilho, você tem que escurecer um pouco em volta para o brilho ter um destaque, né? E o queixo ali vai ter um destaque, então estou escurecendo bem aqui em volta. Agora com o papel higiênico dupla face, eu venho suavizando aqui. E novamente com a borrachinha 2.3, estou fazendo aquele trabalho de textura de pele novamente, né? Que vai ter um volume, então venho trabalhando aqui, tirando bastante com a borrachinha, passo ela mais de uma vez no mesmo lugar para deixar bem branco. E repara aí como tá ficando, ó. Repara que eu limpei bastante com a borracha essa região, mas deixo aí, apesar de ficar o meio branco, deixo algumas manchinhas ainda pelo meio ali, e as bordas eu deixo bem irregular, esses poros em volta do brilho. Continuo preenchendo bastante aqui, ó, essa região, tudo olhando a referência, tá? Eu não tô fazendo, inventando aqui essa região mais clara, tô sempre ali de olho na referência e venho clareando, enchendo a região aí com poros clarinhos, né, onde tem mais volume ali, no caso o queixo. Aqui eu volto na região do bigode, fazendo alguns fiozinhos com a borracha, né? Já fizemos fiozinhos com o lápis, com lápis H bem apontado, agora uns fiozinhos também com a borracha, fiozinhos brancos. E agora com o lápis 2B, venho marcando aqui alguns poros na região do queixo. Aqui vai ser um pouquinho mais escuro que a região da covinha do queixo, né? Tem um pouco mais de sombra. E eu vou levar esses poros ali escuros. Já fizemos os poros mais claros, na região clara dos poros. E agora fazer aqui a região dos poros que tem mais sombra. Então vou preenchendo ali essa região toda do queixo. Repare que não estou fazendo risquinhos, são movimentos curtos só para soltar o grafite. Eu não estou apertando o lápis aí. São movimentos curtos só para soltar o grafite, para eu poder vir depois agora com o esfuminho espalhando esse grafite que eu coloquei ali de leve, com movimentos bem curtinhos com o lápis 2B, só para deixar o grafite ali para eu ter o que espalhar e fazer esse efeito aí de poros de pele. E assim aqui eu vou finalizando esse efeito da pele com essa sombra, para agora então eu vim com um lápis H bem apontado, continuando os fiozinhos de barba curto. Então repare, são fiozinhos curtos, eu vario a pressão do lápis, alguns fiozinhos faço mais escuros, outros faço mais claro, mas basicamente é igual eu já fiz antes. Aqui na borda do rosto, venho fazendo um pouquinho mais concentrado, reparei no finalzinho do limite do rosto, né? Faço um pouquinho mais concentrado os fiozinhos e alguns fiozinhos mais espalhados também ali na região da luz. Essa forma de fazer aqui é a mesma que a gente usou até agora, ali no restante da barba, né? É o mesmo jeito de fazer. E eu só vou aqui tomando cuidado para manter os padrões que estão na referência. Então sempre olho na referência, sempre de olho na referência, olho na referência e faço. Nunca faça assim, sem estar olhando, tá? Isso acontece muito com quem está iniciando. Às vezes parece besteira eu estar falando isso, da pessoa fazer sem estar olhando, mas é muito comum, né? Fica meio automático fazer os fiozinhos e a pessoa às vezes se distrai e começa a fazer fiozinhos sem olhar. Então não faça isso, sempre fazendo os fiozinhos olhando a referência. E aí você vai enchendo a região. Repara que na sombra eu faço os fiozinhos com um pouco mais de pressão, porque eles estão na sombra, né? São mais escuros um pouco. Até porque se eu não colocar pressão no lápis nessa região mais escura, não aparecem os fiozinhos, né? Então tem que apertar um pouquinho mais, onde está ali a sombra. E na região da luz ali eu posso colocar fiozinhos mais claros, né? Colocar menos pressão no lápis e fazer fiozinhos mais claros. Aqui eu venho trabalhando agora nessa região aqui próxima ao lábio inferior, onde tem aqueles fiozinhos que estão com brilho, né? Fazendo também ali alguns fiozinhos na sombra. E também vou fazer aqui também alguns tracinhos ao lado do fiozinho branco. Faço um fiozinho mais escuro, que pode ser considerado a sombra do fiozinho que está mais claro. Aqui bem de levinho, ó. Faço alguns fiozinhos bem leves, outros mais fortes. Sempre bom estar variando a pressão do lápis.
até para o desenho ter mais riqueza de variedades de tons de fios, né? Mais detalhes. Bom pessoal, chegamos aqui então ao fim da videoaula. Na próxima aula veremos a parte de sombra do rosto. Por enquanto vemos aqui a parte da luz. Eu espero você na próxima aula.